Aqui é a professora Mônica, de Geografia, e nessa aula eu vou falar da diferença do capitalismo e do socialismo, dois sistemas diferentes, antagônicos, né? E vou falar um pouquinho também do que foi a Guerra Fria. Então vamos lá. Ao longo da história, né, da humanidade, várias potências e impérios se intercalaram no poder. Então existiram vários centros de poder no globo e esses poderes eles se alternaram, né? Algumas potências do passado hoje são países que não têm o destaque que tinham no passado, países que não tinham destaque hoje são grandes potências. Então as relações de poder no globo elas se modificaram ao longo do tempo. E depois da Segunda Guerra Mundial, dois sistemas passaram a disputar a supremacia mundial, que é o capitalismo. E esse será o tema da nossa aula de hoje. Então, o poder político e econômico sempre foi alvo de grandes impérios, né? Guerras e uso da força marcaram a conquista por poder e contribuíram para a expansão dos domínios daqueles que venciam. Então, aqueles centros de poder, né, que tinham mais armas, que tinham um poder bélico maior, ampliavam suas fronteiras e dominavam territórios, né, daqueles que perdiam, né, suas conquistas. As potências aumentavam seus domínios assim para além das suas fronteiras. Então, o que eu quero dizer até aqui? Que os centros de poder no mundo nem sempre foram os mesmos. Hoje nós temos como centros de poder os Estados Unidos, a China, né, que tem se destacado cada vez mais, mas nem sempre as relações de poder foram assim. Né? Os centros de poder do mundo se modificaram ao longo do tempo. Desde a antiguidade até os dias de hoje, os centros de poder foram se modificando, foram se alternando. Vamos falar então agora de alguns exemplos de potências que se formaram ou se dissolveram no decorrer da história. Então, no passado, por exemplo, nós temos o Império Egípcio, né, que dominou vários territórios, né, o poder dos gregos naquela região ali do sul da Europa, né, naquela região da Península Balcânica, né, uma parte oriental, insular, né? Então eles dominaram várias regiões, eram cidades-estados. Mais tarde, o Império Romano, os romanos dominaram os gregos, depois eles perderam poder, né? Esse império se fragmentou. Então aqui é só para vocês perceberem que as relações de poder nem sempre foram as mesmas. Então na antiguidade, os muçulmanos dominaram imensos territórios, o Império Franco com Carlos Magno. Por exemplo, Portugal e Espanha, lá no século XVI, eram grandes potências. Hoje não tem mais essa supremacia que eles tinham no passado. Então, as relações de poder foram se modificando. O poder da França, naquele período napoleônico, entre os séculos XVIII e XIX, também ela se destacou muito. O Império do Reino Unido dominou imensas colônias na África, né, na Ásia, perderam grande parte desse domínio. Hoje, o Reino Unido ele tem um certo destaque, mas não da forma como tinha no passado. E né, os Estados Unidos, nós vamos falar da Segunda Guerra Mundial, ele ganhou um destaque maior. O Japão, a partir da década de 70, principalmente com a Terceira Revolução Industrial. A França, a Alemanha também se destacaram, né, nessa questão da Revolução Industrial. Então, assim, os centros de poder eles foram se modificando ao longo do tempo. Agora nós vamos falar, então, do capitalismo e do socialismo. Por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética se destacaram muito, se tornaram superpotências. E cada país tinha um sistema econômico diferente. Os Estados Unidos era capitalista e a União Soviética socialista. Na verdade, os Estados Unidos são capitalistas até hoje, né? E a União Soviética é um país que existiu no passado, hoje não existe mais, né, e manteve durante muito tempo esse sistema econômico socialista. Então nós vamos tentar entender qual é a diferença entre esses dois sistemas. O mundo após a Segunda Guerra Mundial. Então depois da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, os países que dela participaram, sobretudo os países europeus, saíram arrasados, né? Então aqui tem imagens dessa destruição. Então havia uma necessidade de reorganização. E os Estados Unidos saíram fortalecidos pela forma como interferiram nos conflitos, porque os Estados Unidos não foram bombardeados, né? Os Estados Unidos ficaram mais de fora, eles tiveram um ataque lá na base naval de Pearl Harbor, mas não sofreram muitos ataques.
E durante a guerra, eles forneciam mantimentos, forneceram ajudas, enviaram soldados, mas ele não foi atingido diretamente, tal como os países europeus. Então, depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos se destacou muito. Agora, a União Soviética participou diretamente também, né, da Segunda Guerra Mundial, só que ela demonstrou uma capacidade de organização e recuperação muito grande. Né? Então, esse rápido regresso, né, à liderança mundial fez com que ela emergisse como a segunda maior potência mundial. Então, acabou a Segunda Guerra, 2 países se destacaram: Estados Unidos, que era capitalista, e a União Soviética, socialista. E esses países passaram a se rivalizar entre si, né? Eles tinham uma rivalidade por serem sistemas econômicos antagônicos, né? E aí começa um período que a gente chama então de Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma disputa ideológica, porque eles nunca chegaram a se confrontar diretamente nos campos de batalha. Era só uma ofensa, né? Eles assim só se criticavam, eles se ameaçavam, mas nunca chegaram a se confrontar diretamente nos campos de batalha. Os Estados Unidos defendiam o regime capitalista como sendo o melhor e a União Soviética socialista. E aí eles passaram a buscar aliados, né? Então, os aliados da União Soviética, eles não tinham assim, uma relação amigável com os países capitalistas. Começou a haver uma grande rivalidade. Por isso que nós dizemos que o mundo ficou bipolarizado. Quem ficasse do lado capitalista já diretamente estaria contrário ao bloco socialista. Então, assim, não era se confrontar, mas era um jogo de ameaças. Então, por isso que a gente fala que nesse período havia uma corrida armamentista, um querendo se armar mais do que o outro, e o mundo todo temia que houvesse um conflito, porque eles tinham armas destrutivas. Os Estados Unidos já tinham lançado a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né, nas cidades japonesas, tinham causado muita destruição no final da Segunda Guerra. Então, eles temiam que essas armas nucleares fossem utilizadas. O mundo todo temia, porque se houvesse uma guerra direta entre eles, todos sairíamos perdendo, todo mundo sairia perdendo. Então, aqui é uma charge para mostrar a questão da corrida armamentista, né? Então, aqui eles têm armas potentes para destruir o mundo, né? Estão jogando somente flechas, ela não usar porque o inimigo pode retaliar. Porque eles tinham medo que realmente eles usassem essas armas. Então, era só um jogo de ameaças, um jogo de insultos, né? Aqui mostrando os 2 países, né? Eles têm armas potentes, mas disputam com palitinhos aí. É uma charge. Então, o que foi a Guerra Fria? O próprio termo Guerra Fria, ele se contrapõe ao termo Guerra Quente, porque eles nunca se confrontaram, como eu já disse. E o mundo ficou bipolarizado, porque eram 2 polos, o polo capitalista e o polo socialista. O capitalista liderado pelos Estados Unidos e o socialista pela União Soviética. Então, a frase que traduz esse período é a seguinte, de Raymond Aron. A guerra foi um período em que a Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. A guerra era improvável porque dificilmente aconteceria, né? Porque eles sabiam que se eles se confrontassem, todo mundo sairia perdendo. E a paz é impossível porque todo mundo temia que ela acontecesse, né? Na verdade, Estados Unidos e União Soviética, eles tinham esse acordo implícito, né? Que eles sabiam que eles não podiam se confrontar, porque se eles se confrontassem, tanto um quanto o outro ia sair perdendo pelas armas potentes e destrutivas que eles possuíam. Então agora eu vou explicar para vocês o que é o capitalismo e o que é o socialismo, tá? Então, de maneira geral, o capitalismo ele é seguido por boa parte dos países do mundo. A maior parte dos países do globo hoje segue um sistema capitalista. E o principal intuito dos capitalistas, né, do capitalismo, é o acúmulo de capital. Qual que é a diferença de capital, né, e dinheiro? O dinheiro você tem um dinheiro, você vai lá, compra, né, uma determinada mercadoria e acabou. Agora o capital não, vamos supor que eu queira reproduzir, né, esse dinheiro, né, e fazer capital. Então eu pego, vamos supor, R$10, eu compro um pacote de bala, né, por R$10 esse pacote de bala, e eu vendo cada bala por um valor que faz com que esses R$10 se tornem 50, R$30. Né? Então é uma forma de você reproduzir o dinheiro, tá? Então isso é capital. Então o principal intuito do capitalista é produzir capital pela busca do lucro. Tá? Então a mão de obra é salariada, eles privilegiam as relações bancárias, né, com juros, o capital fica nas mãos de poucos, o preço dos produtos é regido pelo próprio mercado e tudo é transformado em mercadoria. O que é mercadoria? Tudo que pode ser vendido e comprado. Então as principais características
desse sistema. Tá? Então, as sociedades capitalistas são chamadas de sociedades de consumo, porque o capitalismo ele sobrevive graças ao consumo. Tanto que toda vez que há uma crise, né, em que os países passaram por várias crises, os Estados Unidos e mesmo o Brasil há pouco tempo, o que eles fazem? O governo estimula que as pessoas comprem. Embora estejamos, né, esteja em crise, aquele período, como o Brasil aconteceu, por exemplo, nós estivemos em crise aí, né, alguns anos atrás, agora nós estamos em crise novamente, e o governo vai tomar como iniciativa o quê? Incentivar as pessoas a comprarem, para que o sistema gire. Tá? Então, no capitalismo, a sociedade é dividida em classes. Existem aqueles que são donos dos meios de produção, que são os patrões, e existem aqueles que trabalham para os donos dos meios de produção. No capitalismo, eles propagandeiam que há uma liberdade, né, que você tem oportunidades, que você tem muito mais liberdade que o socialismo. Porém, essa liberdade no capitalismo ela é proporcional ao que se possui. Se você tem muito dinheiro, você vai conseguir usufruir de tudo que o capitalismo está excluído do sistema. Então, essa liberdade é bem proporcional. E há significativas distinções entre os trabalhadores, que são a maioria, e os patrões, né, os burgueses, que seriam a minoria. Uma característica importante e destacada do capitalismo seria, então, a desigualdade social. Agora, vamos falar do socialismo. O socialismo, ele surgiu justamente de uma crítica ao capitalismo. Tá? Então, no século XIX, vivenciava-se a segunda revolução industrial na Europa, em muitos países do globo, né, Japão, Estados Unidos, e percebeu-se que havia uma grande exploração do trabalhador. E aí foi idealizado esse sistema econômico chamado de socialismo, né? Os principais precursores são Karl Marx e Friedrich Engels, dois filósofos muito conhecidos e respeitados que criticavam então o capitalismo. Tá? Então o socialismo ele surgiu em meio à oposição ao capitalismo. O que ele prega? Que todos os meios de produção, tudo pertencem a todos, né? Ou seja, são públicos. Não há diferenças, o objetivo maior é eliminar as diferenças sociais para que todos sejam iguais, né? Então, seria uma sociedade baseada na justiça, na liberdade. Como para tudo pertencer a todos é muito difícil, primeiramente, no socialismo, eles achavam que o Estado se encarregaria de controlar tudo e aos poucos passaria para as mãos dos trabalhadores. Então, tudo acabou sendo monopólio do Estado. Ele propõe uma profunda alteração na estrutura econômica e social capitalista. Então, eles são contra a forma como o capitalismo é estruturado. Porém, o socialismo ele tem uma diferença muito grande do que foi proposto e do que aconteceu. Então, existe a diferença do socialismo ideal, que foi idealizado, o chamado socialismo utópico, e o socialismo real, que aconteceu de verdade. Então, o socialismo ideal é o que foi pensado, né, como eu falei. Então, o socialismo ideal ele foi teorizado por Marx, né? Então, ele propunha uma sociedade justa, onde terras, minas, empresas, tudo pertenceriam à coletividade. Os produtores são os próprios consumidores, não há diferenças entre ricos e pobres. Todos poderiam participar da política, ou seja, amplas liberdades democráticas. Isso é o que foi idealizado. Né, o que foi teorizado. Agora, o que aconteceu de fato? O que aconteceu na prática na União Soviética e nos países que tentaram implantar? Na verdade, tudo passou a ser controlado de maneira muito centralizada pelo Estado. Então, terras, minas, empresas, tudo pertencia ao Estado, que monopolizava tudo, e o Estado passou a tomar as decisões de maneira muito autoritária. Era uma sociedade que existia um partido único, que era o Partido Comunista, e o Partido Comunista, os membros do Partido Comunista, os burocratas, né, os que trabalhavam na política, vamos dizer assim, eles tinham amplas liberdades, eles tinham muito mais privilégios, e a população em geral não. A população não podia participar das decisões, havia muito autoritarismo, né, as pessoas eram presas por discordar do governo. Tá? Então, não havia burguesia, mas os burocratas do Partido Comunista tinham amplos privilégios. Né, tinham muito mais privilégios materiais do que a maioria da população. Então não havia democracia, muito autoritarismo. Agora, quem compunha cada bloco? Quem compunha o bloco capitalista? Quem compunha o bloco capitalista era a Europa Ocidental, Estados Unidos, né, que liderava o bloco, os países da Europa Ocidental, América do Sul e Central, com exceção de Cuba, né, na América do Norte, México, Canadá também faziam parte, Oceania e alguns países asiáticos. Agora, quem compunha o bloco socialista?
Quem compunha o Bloco Socialista? Logicamente, a União Soviética, né, que foi formada em 1922, e seus aliados. Então, quem eram os aliados? Os países do leste europeu, né? A União Soviética, né, a sigla é URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ela era composta por 15 repúblicas e ela foi criada para planificar e centralizar a economia. O que é planificar? A economia ela era planejada. Tá? Então, no capitalismo, a economia não é planejada, porque quem manda é o mercado, né? O mercado que domina. Se um produto ele está em falta, né? No capitalismo isso, tá? Então, no capitalismo, quando um produto está em falta, ele é valorizado. Quando um produto está em excesso no mercado, ele é desvalorizado. Então, o próprio mercado dita, né? Se está faltando um produto, o preço aumenta. Se um produto está em excesso, o preço cai. No socialismo, não é planejada. Tá? Então, na União Soviética existiam chamados planos quinquenais e tudo era feito de acordo com os planos, sendo que a economia então era centralizada nas mãos do Estado. Então, a União Soviética ela foi criada para tentar solucionar os problemas socioeconômicos no pós-guerra. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Rússia saiu arrasada. Né? Então, assim, vocês vão ver isso em história com mais detalhes, né? E depois e aí depois os socialistas, né, dominaram o poder e foi formada a União Soviética juntamente com mais outras 14 repúblicas, né, a Rússia e mais outras 14. Então foi a realização da formação de um grande país de cunho comunista, tá? Então eles tentaram implantar as ideias de Marx e Engels. Quais são os países que formavam a antiga União Soviética? Que hoje não existe mais, em 91 acabou, né? Ela foi formada então em 1922. Então, Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Tajiquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Cazaquistão e a Rússia. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho das diferenças entre os dois, então. Então, só para fazer uma base comparativa aqui. No capitalismo, a propriedade é privada, no socialismo, ela é coletiva. No capitalismo, o proletário trabalha para o burguês. No socialismo, o proletário trabalha para o bem da sociedade. O objetivo maior é o bem-estar coletivo. No capitalismo, o objetivo maior é o lucro. Tá? Então, no capitalismo, existe uma luta de classe, uma grande desigualdade, né? Que o burguês é o patrão, dono dos meios de produção, e o proletário é aquele que vende sua força de trabalho. No socialismo, pelo menos em teoria, não há luta de classes, todos deveriam ser iguais. Então, olha lá. Diferenças entre o capitalismo e o socialismo. Pouca intervenção do Estado na economia, no capitalismo, a premissa maior é a reprodução do capital e o mercado se autorregulamenta. No socialismo, a sociedade é comandada pelo Estado. A premissa é o bem-estar e é o governo que determina, estabelece e provê a necessidade para a população. Então, no socialismo, é uma sociedade que idealiza, aliás, é uma ideologia que pensa numa sociedade sem desigualdades, uma sociedade sem classes, todos iguais. Agora, vamos falar agora o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos temiam que outros países se tornassem socialistas. Tá? Então, a intenção dele era conter esse avanço socialista. Por isso, ele criou o chamado Plano Marshall, que era um plano de ajuda econômica para os países europeus que saíram arrasados. Tá? Então, ele daria assistência tecnológica e empréstimo para os países destruídos. Então, muitos países da Europa Ocidental aceitaram esse plano, essa ajuda financeira. O Japão também teve um plano para recuperação, o Plano Colombo, para que eles se recuperassem. Então, o objetivo dos Estados Unidos era fazer com que esses países se reerguessem e não fossem, então, não fossem países que se tornassem aliados da União Soviética. Foi uma forma de conter o avanço socialista. Os Estados Unidos criou o Plano Marshall em 1947, um auxílio aos países europeus que estavam arrasados, e, em contrapartida, a União Soviética também criou um plano de ajuda em 1949, que foi chamado de Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, tá? Uma versão soviética. Então, vamos lá, vamos revisar a diferença entre o capitalismo e o socialismo, só para finalizar, então, tá? Depois falaremos, numa próxima videoaula, um pouco mais sobre a Guerra Fria.
O capitalismo, ele é um sistema econômico que estimula a concorrência entre as empresas, ele valoriza as individualidades. Então, uma empresa compete com a outra, uma quer vender mais do que a outra. Então, ela procura vender mais barato e melhor. Essa concorrência ajuda muito o consumidor, né? Então, valoriza as individualidades. Se você tem um potencial para crescer, você pode, né, ter uma oportunidade de melhorar, né, se você valoriza as suas qualificações, se você se qualifica para o mercado, você pode ser bem valorizado. A concorrência pode ser benéfica para o consumidor, como eu disse, né, porque as empresas competindo quer produzir melhor do que a outra. E se baseia no princípio da liberdade. Já conseguiu superar muitas crises também, né? Na verdade, como eu disse para vocês, os Estados Unidos, principalmente ali depois da crise de 29, o que ele fez para se recuperar? Ele estimulou o consumo, esse é um exemplo. Então, vários países fizeram isso. Quando estiveram em crise, eles estimulavam o consumo para a economia se reorganizar. Agora, vamos falar dos pontos negativos do capitalismo. O capitalismo, ele naturaliza a pobreza, né? Como se a pobreza fosse algo natural. Só que, na verdade, a pobreza ela só existe porque ela é complementar à riqueza. Se tem pobreza é porque tem gente se aproveitando aí, né, dessa exploração do trabalhador. Então, esse é um ponto negativo, ele naturaliza a pobreza. Ele gera muito consumismo, porque as pessoas consomem muitos produtos e os recursos naturais são tratados como infinitos, ou seja, gera muitos problemas ambientais. Opõe duas classes, onde de um lado estão os oprimidos, de outro lado estão os opressores, e gera grandes contrastes, né? Ou seja, grandes desigualdades, tanto entre países como também entre pessoas. E cria a falsa ilusão de que oportunidades são as mesmas para todos, e não são, né? Se você analisar, algumas pessoas têm muito mais facilidade de progredir nesse sistema do que outras que estão, né, excluídas da sociedade, são as pessoas mais pobres, né? Têm mais dificuldade para poder crescer, para poder prosperar. Agora vamos falar dos pontos positivos do socialismo. Ele valoriza o coletivo, descentraliza o indivíduo, pondo em seu lugar as classes. Ele tem como prioridade a qualidade de vida. A prioridade é melhorar a vida da população, né? Eliminar as desigualdades. Então, como não tem concorrência, também não há estímulo ao consumo. Só tem, as empresas estão todas do Estado, não tem concorrência entre elas, né? E os indicadores de qualidade de vida, em geral, são bons. Então, embora a União Soviética tenha acabado e muitos países socialistas tenham se tornado capitalistas, muitos indicadores sociais desses países eram muito que dos países capitalistas, com relação à mortalidade, educação, saúde. Então, os indicadores eram melhores. Expectativa de vida. E as desigualdades sociais no socialismo, elas existem. Infelizmente, eles não conseguiram eliminá-las, porém, elas eram menores. Agora, quais são os pontos negativos do socialismo, né, do socialismo que eles tentaram implantar, do socialismo real? Nenhum país conseguiu implantar exatamente o que foi idealizado por Marx, né? Houve apenas tentativas. Como não tem concorrência entre as empresas, a inovação tecnológica não é estimulada. Consequentemente, a tecnologia ficou obsoleta. Haja vista o que aconteceu com Cuba, onde a tecnologia é totalmente atrasada. Se você observar até a arquitetura, ela é atrasada, ela é antiga, né? Então, assim, não há uma inovação tecnológica. Um dos grandes problemas da União Soviética foi justamente, né, ficou obsoleta a sua tecnologia, ficou ultrapassada, tá? Não conseguiu acompanhar todo o progresso capitalista. No socialismo, o que é ruim também, é que não valoriza o indivíduo em suas potencialidades. O coletivo está acima do indivíduo, porém, não havia participação popular. Então, não tinha democracia, né? Então, muito autoritarismo, muitas pessoas foram presas pelo governo por discordarem. Os governantes se corromperam quando estavam no comando. Então, grande parte dos países socialistas houve muita corrupção, os membros do Partido Comunista acumulavam muito poder. E as desigualdades, elas foram amenizadas, mas elas nunca foram eliminadas. Aqui eu coloquei um esqueminha, né, com tudo que foi falado, tá? Então, no capitalismo, economia de mercado, livre iniciativa, livre concorrência. O elemento central é o capital, né, através do lucro. Há uma divisão de classes entre o burguês e o proletário. Então, no capitalismo, o sistema político e econômico é baseado na propriedade privada dos meios de produção. Agora, o socialismo ele prega o fim do lucro e o fim da divisão de classes. O objetivo maior é o bem-estar comum. A remuneração ocorre de acordo com o seu trabalho, de acordo com as suas qualidades, né? A economia ela é planejada,
E o sistema político e econômico é baseado na propriedade estatal, né, e coletiva dos meios de produção. Então é isso, gente. Eu fico por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. E deixa eu colocar aqui na tela para cima. E um abraço a todos. Até a próxima aula.